né, eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar do Marco Feliciano. A primeira vez que eu ouvi falar do Marco Feliciano foi quando ele disse que os negros eram um povo amaldiçoado, porque são os descendentes de Cã, que era um dos filhos de Noé, que viu o pai pelado. Que? E ele falou isso da Bíblia. E, digo mais, não é loucura do Marcos Feliciano, no sentido de que não é que ele inventou. Isto é uma interpretação antiga da Bíblia, que foi usada para justificar a escravidão por muito tempo. Não é a interpretação de todas as vertentes cristãs, obviamente, diria que não é nem a interpretação da maioria, mas de muitos protestantes a interpretação é essa mesmo, de muitos, não de todos, claro, de que os negros são um povo que foi amaldiçoado, porque o que acontece? Na Bíblia está escrito o quê? Que Noé ficou pelado, porque estava bebaço, não me lembro por quê, e o Cã, que era um dos filhos do Noé, chegou lá e viu o pai bêbado e o vestiu. Quer dizer, o cara ainda foi legal. E aí Noé amaldiçoou ele, ninguém mandou você olhar. Eu tinha que ter me posto a túnica de olho fechado. Ninguém mandou você me olhar pelado. A partir de então, lhe amaldiçoou, e a maldição foi que ele seria servo dos outros. Ele seria o escravo dos outros. E aí isso foi usado para justificar que a maldição foi ter ficado com a pele preta. E aí, como eles diziam que toda a humanidade descende do Noé, porque só ele e a família dele sobreviveu ao dilúvio, então, meio que para justificar as diferenças étnicas, cada filho do Noé virou um. Então, um virou africano, um virou europeu, um virou asiático. Né? E indígenas não entravam porque ninguém sabia que eles existiam. Então, tipo, os indígenas americanos. Então, tipo, virou isso. E aí a maldição do Cã, né? Tanto que tem um quadro famoso que foi pintado por algum espanhol, e todo o pessoal do movimento negro sempre pinta esse quadro e mostra a problemática envolvida nele. Que é o quadro de uma avó preta retinta, com uma filha já negra um pouco mais clara, né? Ou seja, provavelmente já de um pai branco, e o marido da filha, brancaço, tipo portuguesão branco, e um neném de colo branco. E aí a avó, preta retinta, tá olhando pro céu agradecendo. Fala, puxa vida, meu neto nasceu branco. Nossa. Por causa da maldição. Ser preto na época da escravidão era maldição. Na verdade, até hoje é uma maldição. É assim, não é uma maldição de jeito nenhum, imagina, mas assim, a sociedade faz com que a vida Sim. seja tão horrível, né? Que numa sociedade em que você era posse de alguém, em que você sofria tudo na mão de alguém, saber que a sua prole não vai passar pelo que você passou, era tudo que você precisava. Sim. Então você tem aquilo. Só que isso tudo é uma discussão, porque esse quadro ele foi pintado num contexto racista. Ele foi pintado meio que para defender o ponto de branqueamento da pele, né, e de eugenia e tudo mais, de como isso é possível. Só que eu não sei nada sobre o cara que pintou o quadro. Eu sei que quem popularizou esse quadro, popularizou no sentido eugenista da coisa. Mas o quadro, para mim, tem um simbolismo oposto. Ele tem um simbolismo da tristeza que é você desejar que seu neto seja diferente de você para que ele não O sofra... Joy tá colocando a imagem aí, tá, gente? Para que você não sofra, para que você não sofra todo o mal que você sofreu, que é essa coisa. E esse quadro chama A Maldição de Cã. Não, A Rendição de Cã. Ou seja, você se livrou da maldição de Cã. Quem é Cã? O filho de Noé, que viu o pai pelado e foi amaldiçoado a ser escravo com a pele preta. Então, quer dizer, isso significa o quê? Que no século XIX, quando esse quadro foi pintado, você tinha essa interpretação como predominante em boa parte do mundo ocidental, de por que os negros não só eram os escravos, como mereciam ser escravos. Porque eram o que Deus tinha determinado lá.